Já, está gravando. Bom, semana que vem, então, essa semana começa a semana de prova de vocês, né? Começa na quarta-feira e vai até terça-feira da semana que vem. A nossa prova, então, ficou para segunda-feira que vem. Então, é uma prova... ela vai ser uma prova num padrão que os professores já estão adotando aí, né? Que é uma questão, não significa que essa uma questão ela vai ser uma questão muito simples assim, né? Quer dizer, não vai ser uma questão complexa, muito complexa para ferrar com vocês ou coisa do tipo, mas também não vai ser uma questão simples assim, muito vai ser uma questão que vai exigir de vocês responder com o acúmulo de conhecimento que vocês vêm tendo, né? Enfim, realmente eu ainda não sei, eu não preparei a questão ainda, não sei, mas vai ser nesse sentido, né? Não vai ser uma questão pontual, assim, uma pergunta e uma resposta pronta, vai ser uma questão que vocês vão discursar ou vão escrever a respeito do que vocês sabem, enfim. Vocês vão ter 48 horas para responder, é um tempo muito bom, né? Mas o objetivo não é de maneira dificultar, mas é ter uma avaliação, né? Uma avaliação formal aí da disciplina. Ainda eu vou ter, agora depois da aula eu vou terminar uma avaliação formativa, uma outra avaliação formativa, para complementar aquelas outras, para enviar para vocês, que também vai servir de orientação, né, para o estudo de vocês. Acho que fazendo essas avaliações formativas, vocês, além de pontuar na parte de avaliação formativa, vocês vão estar preparados para a prova, tá? Então, na medida que vocês vêm fazendo essas avaliações, vocês já estão se preparando, tá? A avaliação do Elson, que ele me enviou, eu não olhei ainda, Elson, né? Como tu me enviou depois, eu acabei não conseguindo olhar ainda. E o Jorge, aí eu vou dar um feedback para vocês, tá? E o Jorge ainda não me enviou também, eu preciso que tu me envie essas avaliações, Jorge. Elas estão lá no AVA, lá, elas estão anexadas lá como avaliação formativa, né? Dá uma procurada lá, eu posso até enviar pelo grupo do WhatsApp, mas elas estão lá no ambiente virtual. Assim como estão também as aulas aqui que a gente está gravada, né? As aulas gravadas e o material, assim, o material que a gente disponibiliza. Muito bem. Então, semana que vem é a nossa prova. E aí, lá na semana que vem, vocês podem me entregar o trabalho de avaliação formativa, né? No dia da prova. Aí, no dia da prova, nós não vamos ter aula, evidentemente. Então, mas nós vamos iniciar a nossa aula às 8 horas aqui, né? Nós vamos iniciar, vamos conversar um pouco, eu vou explicar a prova para vocês. E aí, se vocês quiserem já sair fazendo, eu vou ficar por aqui disponível, né? E aí vocês têm até 48 horas depois para me entregar. Bom, você já deve saber disso. Essa prova ela vai estar lá no AVA, né? No final da unidade 2, né? Que é uma prova, são 4 unidades, né? Então, no final da unidade 2 a gente tem ali, vai estar por ali a prova, né? Aí encerra o primeiro bimestre, né? A avaliação do primeiro bimestre. Vai estar ali no pós-aula, talvez, ali. Mas aí eu digo certinho onde é que eu vou colocar. O Jorge, tu tá no grupo de WhatsApp, Jorge? Não tem nesse grupo. Tá, então já vamos colocar, então. Alguma dúvida? Todas? Nenhuma? Esse trabalho e a prova é para ser entregue por e-mail.
Tia Jorge, eu não tô conseguindo te escutar, cara. Tua voz não chega aqui, fica muito falhado, eu não consigo te entender. Nós vamos ter que se comunicar. Eu vou te passar o link do WhatsApp, tu entra, tá? E aí a gente conversa melhor por ali, tu tira tuas dúvidas por ali, fica mais fácil. Tá bom. Entrar no Messenger aí, Messenger aqui do Teams, dessa nossa reunião, tem uma janela de Messenger. Estou te mandando o link do WhatsApp. Consegue abrir. Tá bom. Vamos lá então. Vou pedir para vocês desligar o microfone de vocês. Segunda parcela Em Jordão. Eu não consigo entrar nesse Messenger daqui, que pede para alguém me tornar um membro. Tá, deixa eu ver aqui. Membro, cara. Estou decidida, eu encontrei nosso filho, Sandra não é teu filho, não é meu filho. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou te enviar uma mensagem. Tu não consegue acessar o Messenger, então, do Teams? Assim, os membros da equipe podem conversar. Peça ao proprietário da equipe para tornar-me um membro. Bom, é porque isso é... Eu acho que eu vou fazer o seguinte, ó. Todos são membros, tornaram participante. Vamos fazer de uma outra forma. Me dá teu número aí, Jorge, ver se a gente consegue. 991 91 91 quê? 9157 9157 62 62 54. 54. Especialmente nossa gratidão. Pode ficar em casa, é necessário reforçar. Manter a distância para a empatia. Ter a vida é cidadania. Mantenha seus cuidados. Nada será. Beleza, foi. Então ali a gente conversa melhor depois ali, tá? Aí tu vai tira tuas dúvidas. Tá. Vamos lá então. Bom, a gente viu a aula passada e aí eu tenho que compartilhar aqui com vocês, uma paradinha aqui, compartilhar área de trabalho. Isso aqui mesmo. Então tá, agora vocês estão vendo a minha o PowerPoint. Bom, a gente estava vendo, aula passada a gente viu, então onde é que a gente anda, né? Vamos retornar lá no início.
A gente viu... Esse aqui são os nossas Bíblias, né? 2 livros, né? Um do Callister e outro do Van Vleck. Eu gosto de usar mais de uma bibliografia, assim, para estudar, por exemplo, porque às vezes tem algum livro que tu não entende muito bem o que o cara está falando, ou ele aborda de uma maneira que não é muito familiar à tua, ou, por exemplo, às vezes uma faculdade, um curso, ele segue algumas metodologias, assim, de ensino, ou metodologias, enfim, metodologias diversas, e aí tu está acostumado com aquela metodologia, por exemplo, unidades de medida, simbologias, né? Métodos de resolução de problemas, e tu está acostumado com aquele método. E aí, quando vê outros autores, às vezes trabalham com métodos, e isso às vezes te atrapalha um pouco, né? Só para citar um exemplo, assim, nessa questão da metodologia, né? Então, às vezes, tu está acompanhando fazendo uma leitura e o livro, ele tu não te adapta muito bem àquela linguagem dele, né? Aí tu pula para outro autor do mesmo conteúdo, aí às vezes tu te adapta melhor àquele outro autor, né? Enfim. Então, às vezes tem coisas que eu acho melhor no Ciência e Engenharia de Materiais do Callister, esse livro à esquerda, né, de vocês, e tem outros que eu acho melhor a abordagem do Van Vleck, né? Os dois andam no mesmo caminho, né? Mas eles têm abordagens diferentes e algumas coisas eu tiro de um, outras coisas eu tiro de outro. Se eu já disponibilizei esse livro para vocês através de link, vou disponibilizar de novo, tá? Vocês vão poder baixar. Tá? Eu acho que vale a pena. A gente falou, claro, a gente começou antes disso, né? Antes da gente falar em estrutura. Oi. O link do livro está no AVA? Não, o link do livro está no e-mail de vocês, mas eu vou mandar aqui, vou disponibilizar no WhatsApp aqui, fica mais fácil. WhatsApp? Tá? Ok. Vou disponibilizar de novo. Então a gente começou, antes da gente falar sobre estruturas cristalinas, né? Como que um material cristalino se organiza, a gente falou lá sobre a parte subatômica, né? O nível subatômico da coisa. Falamos de átomos, de camadas de valência, tipos de ligações existentes, a ligação iônica, covalente, metálica, né? A gente tratou lá sobre o mundo subatômico, né? Depois começamos a tratar da organização dos átomos, né? Que eles se organizam, os materiais cristalinos, né? Como que eles se organizam, né? Então a gente falou de sistemas cristalinos, cúbicas de corpo centrado, cúbicas de face centrada, hexagonal compacta, né? Fomos analisando como que os sólidos cristalinos se organizam, né? Falamos também que alguns materiais como o ferro, né, possuem estruturas cristalinas diferentes dependendo da temperatura, né? Depois falamos sobre sistemas cristalinos, né, como é que a gente se orienta, né, para definir algumas dimensões, geometrias, planos, né? Falamos sobre planos cristalográficos, né, direções cristalográficas, né? Falamos na aula passada. A forma de empacotamento, a forma de compactação a forma de empilhamento desses planos, né, cristalográficos, né, que eles vão se sobrepondo, esses planos, durante a solidificação dos materiais. Esses planos vão se sobrepondo, né, numa direção cristalográfica, né, que a gente viu um conceito mais atrás, né. A gente viu também que a partir de núcleos, né, de crescimento, né, temos núcleos de crescimento, de solidificação, há uma solidificação numa direção cristalográfica, né, vários núcleos começam a se solidificar, tomam uma direção, né, baseada nas suas direções cristalográficas, e vão se encontrar, né, esses vários núcleos de solidificação vão se encontrar formando os contornos de grão.
também. A anisotropia, né? Falamos o que é a anisotropia, né? São as propriedades, as propriedades dos materiais mudam de acordo com a intensidade, com a temperatura, com a direção dos esforços aplicados, por exemplo, né? Por exemplo, a madeira, né? A madeira é tida como material anisotrópico. Se eu fizer um esforço na madeira num sentido perpendicular às fibras, eu tenho um comportamento mecânico, né? Se eu fizer um esforço paralelo às fibras da madeira, eu tenho um outro comportamento mecânico. Então, isso é a anisotropia, né? É o comportamento do material em diferentes solicitações. Então, a gente, muitas vezes, em projetos mecânicos e projetos, acredito que na Civil, que a Carolina é da Civil, às vezes acontece isso, né? Não, bom, o concreto não sei muito bem como é que trata, se ele trata como material isotrópico ou material anisotrópico. Como é que é a análise de uma viga de concreto, Caroline? Tu trata como material isotrópico, homogêneo, ou tu trata como um material anisotrópico? É que, na verdade, o concreto tem um comportamento e o ferro tem outro, né? Eles juntos Sim. é que se tornam. Tá, e aí Cada tu um tem um toma... comportamento. Uhum, sim. Mas eles O juntos concreto ele têm o vai mesmo resistir à comportamento. compressão. O concreto resiste à compressão e o ferro na tração, né? Então eles se Mas aí, complementam para formar a estrutura. quando tu analisa eles juntos, né? Aí eles têm aí vai depender, claro, vai depender, claro, do perfil, mas vamos pegar um concreto quadrado, né? Ele se comporta da mesma maneira no perfil quadrado. Ele vai se comportar da mesma maneira se eu aplicar um esforço na direção X ou Y, né? Entendendo? Mas sim. Ele se comporta, por exemplo, a madeira, como eu estava te falando, se eu colocar madeira na direção das fibras é uma coisa, se eu colocar perpendicular às fibras é uma coisa, né? Na direção das Mas fibras é aí outra que coisa. tá. Porque se tu colocar perpendicular por exemplo, uma laje, tu bota uma carga perpendicular, ele vai ter uma flambagem, né? Sim. E se tu colocar forças por exemplo, Não, vamos pegar esse exemplo da laje aí. A gente bota a grelha, né, aquela malha metálica embaixo, por exemplo, né, embaixo da caixa, né, para justamente quando ter uma carga em cima da laje, aquele aço ali, aquela malha de aço, suportar a tração, né, embaixo, certo? sim. Uhum. Então, se tu aplicar uma força oposta de baixo para cima, ela não vai ter o mesmo comportamento, né? Sim, vai resistir menos, né? Teoricamente, eu Então, acho. ela é uma estrutura anisotrópica, né? Ela é uma estrutura anisotrópica. É diferente de uma chapa de aço. E tira a laje e bota uma chapa de aço em cima. Depende Se eu da situação, né, também. tiver um carregamento de cima para baixo, é uma coisa, e de baixo para cima é a mesma coisa, né? Então, Sim, isso é um material entendi agora. isotrópico. Uhum. Mas eu não tinha... Mas eu puxei esse assunto porque eu não tinha certeza também. Sim. Não, mas faz sentido, né? Mas Tanto que a malha ela fica embaixo justamente por conta disso. E quando tu faz em balanço, por exemplo, tu coloca a ferragem em cima também justamente para suportar a carga, né? Sim, sim. Bom, imperfeições nos sólidos. E aí a gente tá falando aí sobre empilhamento de átomos, não sei o quê, de rede cristalina. E aí a gente considera o seguinte, né, que essa formação cristalina, e deixa eu pegar um exemplo aqui, uma rede cristalina, no início. Por exemplo, essa
essa rede cristalina aqui. E aí eu descobri uma ferramentinha aqui, de ponteiro, caneta. Então essa rede cristalina aqui, ó, essa rede cristalina, ela é organizada, né? E ela vai se organizar dessa forma cúbica por todo o volume do material, né? Isso que a gente tem tomado como fundamento, assim, como a gente está supondo isso, para a gente entender como é que é a organização cristalina, né? Mas, na verdade, essa organização cristalina, ela não é, na verdade, isso não existe, né? Ela não é homogênea, assim, todo o volume do material. Ela tem distorções, que a gente chama, né? Na verdade, não distorções. Ela tem imperfeições, né? E essas imperfeições, elas são fundamentais na hora de formar propriedades dos materiais. Propriedades mecânicas, propriedades eletromagnéticas, propriedades ópticas, propriedades térmicas, enfim, né? Essas imperfeições, elas vão contribuir para algumas propriedades, mas também vão prejudicar de outra forma. Então, essas imperfeições, elas tanto prejudicam quanto colaboram, né? E essas imperfeições, elas podem estar sob nosso controle ou não. Então, e como é que é isso aí, nessas imperfeições? Então, e essas imperfeições, elas estão lá no nível, né? A gente está falando ainda no nível atômico, né? Na ordem do diâmetro atômico, tá? Nesse nível aí de tamanho, né? E essas imperfeições, então, elas se dividem basicamente em 3 tipos, né? Pontuais, né? Pontuais associadas às posições dos átomos, né? Átomo por átomo, posicionamento de cada átomo, né? Defeitos lineares, já unidimensionais, ou uma linha de defeitos, né? Defeitos em linha, e que a gente também chama de discordância. Esse é um nome que aparece bastante em ciência dos materiais, a discordância, né? Que são defeitos lineares ou discordâncias. E depois os defeitos interfaciais, né? Ou de contorno, que aí são efeitos bidimensionais, efeitos de fronteira, que a gente vai ver como é que funciona isso. Então são esses 3 tipos, basicamente. Tá. Defeitos pontuais, né? Então um dos defeitos pontuais é esse aqui, a lacuna, né? Então eu tenho uma rede cristalina, né? Uma rede cristalina, e tem algum lugar da minha rede cristalina que tem um vazio, não completou. No processo de solidificação do metal, estou dizendo que é o metal, né? Mas também muitas coisas a gente leva para os cerâmicos, para os polímeros também, mas falando de metal, né? Aqui, ou vamos falar de sólido cristalino, né? Para generalizar. A gente tem uma rede cristalina e aqui tem uma lacuna, não se acomodou um átomo aqui como deveria ter se acomodado, né? Então isso foi um processo, um problema que aconteceu durante a cristalização, durante a solidificação do material, né? Tu tem um empacotamento, né? E quando a gente fala empacotamento, é a acomodação desses átomos, né? O mais perto possível, né? E a gente usa como modelo esferas, né? É como bolas de bilhar, pilhando bolas de bilhar de maneira mais compacta possível, né? Fiquem organizadas de maneira mais. Então, no empacotamento dessa rede cristalina, a gente tem uma lacuna, um vazio. E assim como a gente pode ter um vazio, a gente pode também ter um elemento intersticial, ou seja, um elemento enfiado aqui no meio dos interstícios, né, no meio dos vazios, tem um elemento enfiado ali, né? Isso causa uma perturbação também, né?
causa uma perturbação. Se esse átomo enfiado aí no meio desses espaços vazios for um átomo relativamente grande, ele vai perturbar essa rede cristalina aqui. Ele vai afastar um pouco mais, vai querer se acomodar, é como entrar num ônibus lotado, né? Ele vai entrar aqui, vai se enfiar, vai expandir, né? E vai empurrar outras pessoas, né? Então é a mesma coisa que acontece, ele vai perturbar essa rede cristalina aqui. E quando eu falo que isso acontece, estou dizendo que é um átomo, uma lacuna, na verdade isso acontece em várias regiões, né? Isso acontece direto dentro do material, né? Isso tem um volume, isso existe uma quantidade grande dessas situações acontecendo, né? E tem outra alternativa também, que é considerado um defeito, mas esse defeito pode ser benéfico ou pode ser maléfico, depende, né? No caso no caso de uma liga ferro-carbono, né? Do aço, eu tenho átomos de ferro empacotados em forma cúbica, em temperatura ambiente de corpo centrado, né? Tem um empacotamento e tem os espaços vazios. E o carbono, que é um átomo muito menor, ele se acomoda nos espaços vazios aqui, né? Então ele é um defeito pontual também, é um defeito intersticial, que é benéfico, que é o que a gente espera e que vai fazer com que esse material cristalino aí, essa liga ferro-carbono, tome propriedades mecânicas muito melhores, né, do que somente o ferro. Então nós vamos ter ganho de propriedades mecânicas aí. Então é um defeito benéfico, é um defeito controlado que a gente tem, que a gente quer, mas não deixa de ser um defeito, né? É algo que causa alguma heterogeneidade na nossa rede cristalina, assim, né? Pontuais. Uma outra coisa que é tomada como defeito pontual são as impurezas nos sólidos, né? Os elementos metálicos, por exemplo, eles não são 100% puros, né? Isso é ter, por exemplo, 100% cobre, é quase que impossível, né? Ele vai ter 99,999% de cobre, mas sempre vai ter alguma impureza, algum resquício de fabricação desse material. Porque o material como a gente tem, em mãos disponível, né? Barras de aço, chapas de aço, de cobre, de latão, enfim. Na verdade, esses materiais eles são fabricados, né? Eles não, a gente encontra eles na natureza de forma mineral, né? Por exemplo, o ferro a gente encontra ele em Fe2O3, né? Vou escrever aqui. O ferro na natureza, uma das formas que se encontra, né? A hematita, por exemplo, que é um mineral, é Fe2O3. Então, o que a gente faz, né? Isso vocês vão estudar lá em processos siderúrgicos. O que a gente faz? A gente emprega energia através de um forno, né? Emprega energia para separar esse cara aqui, né? Para tirar o oxigênio e sobrar só o ferro. É o que a gente faz, né? E através de um forno. E aí no mesmo forno vai ter uma panela lá, um forno gigante, altíssimas temperaturas, com ferro, é o chamado ferro gusa, né? O ferro, e aí nós vamos botar umas pitadas de carbono aqui para dentro. E vai formar o aço. E assim é com todos os metais, né? A gente vai fabricar eles. E tu conseguir um nível de pureza aqui, junto com essa rocha, porque isso aqui é uma rocha, né? É uma rocha. Junto com essa rocha vem outros elementos vários, né? Diversos, que às vezes a gente não consegue tirar. Por exemplo, enxofre.
fósforo, enfim, elementos diversos que, por um motivo ou outro, dependendo da tecnologia que tu está usando, tu não consegue purificar o material. Né? O alumínio, por exemplo, né? O alumínio, a gente chama alumínio puro. Alumínio puro, não, a gente chama o alumínio comercialmente puro, né? Que ele é 99,9% de alumínio e tem mais algumas impurezas. Né? Então, então, nessa mistura de material, né, nessa panela, esse caldeirão aí, nós temos um material que tem maior quantidade, por exemplo, o ferro, e a gente chama ele de solvente, e um de menor quantidade, que é o soluto, né, que é o carbono, né, no caso. E a gente começa a chamar essa mistura, né, essa mistura de solução. Né? Assim como água com açúcar. Água com açúcar é uma solução. A gente está falando... Só que, claro, que a gente está falando em vamos chutar aí 1400 graus. Chutar não. Aproximar. 1400 graus Celsius. Talvez mais um pouco, né? Vai precisar um pouquinho mais de energia. 1400, 1500 graus Celsius. Né? Água com açúcar a gente está em temperatura ambiente. Mas o que a gente tem? A gente tem água como solvente. Põe um pouco de açúcar como soluto. E vai diluir aquilo ali, vai se transformar numa solução homogênea. Uma solução líquida, mas homogênea. Com ferro, com essas ligas metálicas, como, por exemplo, o ferro-carbono, vai ser uma solução também. Só que eles vão estar numa, que a gente chama de solução sólida em temperatura ambiente, né? Abaixo do ponto de fusão ali, que é os 1400. Né? Nós vamos ter uma solução também, só que no estado sólido. Beleza? Agora, se a gente... E essa solução sólida, e a gente está falando ainda de defeitos pontuais, né, de impurezas, né? Essa solução sólida, ela pode ter de dois tipos. Essa solução ela pode ser substitucional ou intersticial. Né? Por exemplo, essa aqui é uma solução é uma solução sólida substitucional numa liga cobre-zinco, que é o famoso latão. Então a gente tem o que? Átomos de cobre, lá cobre fundido, peguei cobre fundido, joguei zinco para dentro. Né? Joguei zinco ali, o zinco tem um ponto de fusão que é mais baixo. Agora, não me lembro, ponto de fusão do zinco. O cobre tem uma ponto de fusão de em torno de 1000 e poucos graus Celsius, 1100 graus Celsius, 1000 graus Celsius. Agora, o zinco, vamos ver aqui, ponto de fusão do zinco. 419 graus Celsius. Então, na temperatura de fusão do cobre, o zinco já se foi já faz tempo. Né? Então tá lá, panela de sopa, né? E tá tudo lá misturado, né, cara? Tudo homogeneizado pelo líquido, né? Quando tu solidificar, essa organização cristalina, ela vai ficar, por exemplo, o cobre ele tem uma organização cristalina cúbica de face centrada, né? O ferro é cúbica de corpo centrado na temperatura ambiente e o cobre é cúbica de face centrada naturalmente. Só que como o cobre e o zinco têm diâmetros atômicos muito parecidos, o átomo de cobre e o átomo de zinco, quer dizer, o zinco vai tomar o lugar de um átomo de cobre. Então, em vez de tu ter, no caso de uma cúbica de face centrada, nós temos um átomo de cobre, um átomo de zinco, um átomo de cobre, um átomo de zinco, sabe? Eles vão se misturar dentro de uma célula cristalina, vai ter átomo de cobre e átomo de zinco, organizados em cúbicas de face, como cúbica de face centrada. Então, isso é substitucional, né? Então, é uma solução sólida, eles se diluíram, e no estado sólido,
eles formaram uma estrutura cristalina, cúbica de faces centradas, só que em cada vértice ali, em cada face, ora é um cobre, ora é um zinco, e eles se misturaram e ficou tudo bem, tudo certo. Né? Então a gente tem uma solução sólida, assim como a água com açúcar. Né? Se a gente congelar, por exemplo, a água com açúcar, a gente não vai enxergar o açúcar. Né? Se a gente vai enxergar um material homogêneo lá. Né? E outra forma de solução sólida pode ser como o ferro, como eu tinha falado sobre o aço, né? O ferro-carbono. O carbono vai se acomodar nos interstícios, né? Dos átomos de ferro, nos vazios, né? É ali que ele vai se acomodar. Mas, claro, vai se acomodar ali porque é mais fácil se acomodar ali, né? Ele tem um diâmetro pequeno, então ele se apruma ali, se acomoda e fica tranquilo. E dá as propriedades que o aço tem. Então, se a gente olhar aqui, ó, por exemplo, vamos analisar essa tabela aqui. Né? O níquel e o cobre, a famosa cuproníquel, né? A famosa cobre-níquel, né? Liga cobre-níquel. Se a gente pegar os raios atômicos, né? Relação de raios atômicos deles, por exemplo, o níquel tem 1,246 angstroms e o cobre 1,278 angstrom. A relação entre eles é quase 1, eles têm quase o mesmo diâmetro. Né? Então, eles fazem essa ligação substitucional de maneira eficiente e conseguem solubilizar 100% eles conseguem se misturar 100%, por exemplo. Se eu tenho 50% de cobre e botar 50% de níquel, eles vão se homogeneizar. Né? Se eu tenho 20% de cobre e 80% de níquel, eles vão se homogeneizar. Por essa estratégia substitucional. Agora, se eu pego átomos de, por exemplo, alumínio-cobre, que é o famoso latão de alumínio, não sei se alguém já ouviu falar desse termo, eu tenho uma relação do alumínio de 1,4 angstroms e 1,2. Eu tenho diâmetros diferentes. Né? Eu tenho 12% aí, o alumínio é maior que o cobre. Então eu tenho uma solubilidade de 9% em peso. Né? Ele não vai se diluir tanto. Ele vai saturar. É como se fosse o ferro e o carbono, não tem aqui. Vamos pensar no ferro e no carbono. Né? Eles têm diâmetros totalmente diferentes. Então, o que acontece? O carbono, muito menor que o ferro, entra nos interstícios, mas tem um limite. Né? Como a gente está vendo aqui nessa porção de material, se a gente começar a botar carbono, uma hora ele vai lotar todos esses espaços aqui. Né? Vai lotar todos esses espaços. Aí é como água com açúcar. Eu vou botando açúcar, não tem mais espaço molecular para ele se acomodar aí de maneira homogênea. Né? Então ela vai começar, o açúcar vai se acomodar no fundo, não vai conseguir se diluir, não vai conseguir formar uma solução sólida. Aliás, uma solução homogênea. Né? A mesma coisa o carbono. Enquanto tem espaço para entrar carbono, tu tem uma solução homogênea. Uma solução sólida homogênea e tu não vê diferenças de fase nenhuma, né? É como se tu enxerga uma coisa só. Agora, na medida que tu começa a saturar de carbono, tu vai formar uma outra fase, assim como água com açúcar. Tu saturou de açúcar, lá no fundo do copo, tu formou uma outra fase lá embaixo. Se tu pegar, por exemplo, óleo e botar na água, né? Dá uma misturada ali e digamos que tu consiga, nessa mistura, congelar ela. Congela a água com óleo misturado lá no meio do líquido. Se tu pegar o gelo e analisar o gelo, cortar ele e analisar, tu vai enxergar o óleo, né? Porque ele não se diluiu, não é uma... Ele é uma solução, ele é sólido, né? É um material sólido, tá todo mundo ali, todo mundo junto, só que tu consegue enxergar o óleo, porque
porque ele não se diluiu na água. Então aparece outras fases, né, que a gente chama de uma segunda fase. E é assim com aço, por exemplo. Então, por exemplo, numa liga de alumínio e cobre, a homogeneidade vai ficar nos 9%. Se eu começar a colocar cobre, vai começar a aparecer uma outra fase. E essa fase pode ser benéfica ou maléfica. Por exemplo, cobre zinco eu não tenho aqui, cobre. Não tenho cobre zinco. O cobre zinco, latão. Se eu começar a colocar zinco, até 35%, 30%, ele vai se acomodando de maneira homogênea. A partir disso, vai surgir uma outra fase. Ele saturou as ligações, essas questões intersticiais e substitucionais, ele saturou, nesse caso aqui é substitucional, né, do latão. Ele saturou e esse zinco vai começar a formar uma outra fase, misturada com esse... E essa fase pode ser benéfica ou não, pode ser aplicável industrialmente ou não. Normalmente não, né? Os latões vão aí na casa dos 35, já começa a formar uma outra fase, né? Vai até os 40, 45% para aplicações específicas e acabou, né? Pode colocar mais? Pode, mas aí tu vai ter uma outra situação. E o cobre estanho, né? Que é o caso, né? O Cu estanho, não tenho aqui nessa tabela também, não. Cu estanho, né? Que é o famoso bronze. Ele trabalha até, sei lá, 15% de estanho. 15% de estanho. Mais que isso não rola. Mais que isso, ele muda as características, aparecem outras fases que não são favoráveis. E aí já não é aplicável industrialmente, né? É possível? É possível. Tudo pode. Bota lá no teu caldeirão, tem cobre líquido, tu pode botar a quantidade que tu quiser de estanho, né? Mas a hora que ele se solidificar, ele vai ficar um material sólido, mas vai ter essas fases aí, né, aparecendo. O carbono, né, falando um pouco do aço de novo. Nos tratamentos térmicos, né, dos aços, o que acontece é o seguinte, é que tu precisa, para fazer um tratamento térmico no aço, né, mudar as propriedades dele através de oscilação de temperatura, o que tu faz? Outro slide aqui. Essa é a composição do ferro, né? A alotropia do ferro. A alotropia é a mudança, né? A capacidade de mudança de estrutura cristalina conforme alguma alteração de ambiente, assim, seja a temperatura, esforços, enfim. No caso do ferro, né? O ferro a 900 graus Celsius, ele muda de estrutura de cúbica de corpo centrado para cúbica de face centrada. E quando ele muda de cúbica para face centrada, ele abre no interior da célula cristalina. E é justamente aqui que o átomo de carbono vai se acomodar. Então eu tenho lá o átomo de carbono numa solução, né? Ou seja, parte dele está numa solução homogênea e parte desse carbono pode estar numa outra fase, dependendo do teor de carbono que tu tem na liga. Então tu vai conseguir, na verdade, abrir os teus poros aqui, abrir os poros do material e o carbono se joga lá para dentro. Quando tu baixa a temperatura, se tu baixar lentamente a temperatura, esse carbono, o ferro vai voltar para uma cúbica de corpo centrado, aquele ferro vai começar a expulsar o carbono dali, a coisa vai se acomodando aos poucos, tal, e o carbono volta para onde ele estava.
Mas agora, se tu der um choque térmico nele, se tu de 900 mil graus aqui baixar em água, né, por exemplo, ou óleo, e mergulhar ele para um resfriamento rápido, essa fuga desse carbono aqui de dentro não vai se dar. Ele vai reter o carbono dentro da célula, ou mais carbono dentro da célula. E isso vai gerar uma outra fase, vai gerar uma estrutura que a gente, não sei se nessa disciplina a gente não vai ver, mas a gente pode discutir um pouco sobre isso, que é a martensita, que é uma fase típica desse tratamento térmico. Aí vocês vão falar disso em materiais para construção mecânica. Né? Então, vamos pegar um exemplo aqui, uma liga contém 80% de peso de alumínio. Tá? E aí tu tem a questão, né? Quantidade de peso e quantidade de átomos, né? Por exemplo, vamos nesse aqui. Uma liga contém 80% de peso de alumínio e 20% de peso de magnésio. Qual é a porcentagem atômica de cada um? Quantos por cento de átomo? Eu tenho 80% em peso de alumínio e 20% em peso de magnésio. Mas quanto por cento de átomos eu tenho em cada um? Então é possível fazer a partir daquele número de Avogadro, né? A gente tem. Então a gente tem, vamos pegar aqui, ó, temos uma porção de material de 100 gramas da liga, tá? 100 gramas desse alumínio e magnésio. É uma liga bastante conhecida dentro, assim, seu nome, alumínio e magnésio. Alumínio e magnésio, eu acho que é uma liga 4000, se não me engano. Da série 4000. Alumínio Association 4000. Né? É uma liga de alumínio e magnésio. Eu não tenho certeza se é 4000, acho que é. Assim como tem a 6000, por exemplo, né? O alumínio 6000. O alumínio 6000, ele é alumínio, magnésio, silício. É uma liga com esses três constituintes principais. Né? Aqui na casa, por exemplo, de cabeça não sei, mas vamos dar um número aí, mais ou menos, 10%, 5%. E aqui, 80%. E os outros 5% é outros materiais diversos, né? Outros elementos de liga diversos. Então tá. Temos aqui, então, 80 gramas de alumínio, em peso, né? 80 gramas de alumínio. O peso atômico do alumínio é 26,98 por mol, né? Por mol, vezes o número de Avogadro. Né? Eu tenho, então, quantos átomos eu tenho nessa massa aqui. Né? E assim como eu tenho, posso calcular isso para o magnésio. Tenho 20 gramas de magnésio, 24 que é o peso atômico dele, e eles têm pesos atômicos semelhantes. Pesos atômicos semelhantes. Então a gente fazendo umas continhas aqui, depois vocês dando uma olhada com mais calma, a gente vai chegar que a gente tem em átomos, 78% de átomos de alumínio e 21% de átomos de magnésio. Não. Então, se eu tenho 80% em peso e 20% em peso de magnésio, aqui eu tenho 78% e 21%. Faz sentido, porque os pesos atômicos deles são muito semelhantes. Né? Agora, se eu pegar, por exemplo, um bronze de alumínio, é uma liga cobre-alumínio, tem 80% de cobre. Agora ele está pedindo o seguinte, quais porcentagens em peso? Ok, ele está me dizendo aqui, eu tenho 80% de átomos de cobre e 20% de átomos de alumínio. Faço a mesma conta, faço uma conta a partir do número de Avogadro, que é átomos por mol, né? Átomos por mol. Todo mol tem esse número de átomos aqui. Mol é como se fosse uma unidade de quantidades, né? Por exemplo, uma dúzia. Quantos
ovos eu tenho numa dúzia? Tenho 12. Então, quantos átomos eu tenho num mol? Tenho 6,02 vezes 10 a 23. Esse que é o número de Avogadro. Tá? Tem isso aí, então eu vou chegar ao quê? Eu tenho 80% dos átomos de cobre, mas em peso isso representa 90%. Tá? E assim, e o alumínio, 9,6%. Tenho 20% dos átomos, mas isso representa 9,6% em peso. Isso vai aparecer com mais detalhes, assim, vocês vão usar mais quando vocês estudar diagramas de fases. Né? Não sei se é aqui, acho que não, aqui não vamos estudar diagramas de fase. Vamos ver alguma coisa de diagramas de fase, mas não vamos aprofundar. Tá? Saindo dos defeitos pontuais, aí temos defeitos lineares, ou discordância, que a gente chama. Né? São defeitos internos, já com uma dimensão, né? Já não é átomo por átomo, né? Mas sim numa linha, né? de átomos. Então, o que a gente tem aqui, por exemplo? A gente tem esse plano aqui de átomos. Nós temos, na medida que o material vai se solidificando, né? Vai se empacotando. Daqui a pouco, em vez de ter uma fileira de 1, 2, 3, 6 átomos, né? No plano aqui, uma fileira, essa fileira de 6 átomos, daqui a pouco aparece uma fileira de 7 átomos. Né? Então eu tenho um plano aqui, ó, formei um plano, e esse cara aqui tá... Na verdade, tu tem uma perturbação na tua rede. Né? Tem uma perturbação. Isso é um defeito de discordância. E assim, ou então, na medida que ele vai se enfileirando, se empacotando, nessa orientação cristalina, né? Nessa orientação, nessa direção cristalina, direção cristalográfica, que a gente estudou mais lá atrás. Ele vai crescendo, né? Os cristais vão crescendo nessa direção, e daqui a pouco tem um cara que, pá, não fechou, ficou esse espaço aqui. Não consigo apagar agora. Ficou essa aresta aqui, né? Então, são discordâncias, que a gente chama isso de discordâncias. Né? E outros defeitos, que são defeitos interfaciais, né? Defeitos interfaciais, que aí já em 2 dimensões, o que acontece? Se a gente analisar essa figura aqui, na medida que os átomos, aquilo que a gente falou lá atrás, aqui, na solidificação do material, né, na produção de uma liga, quando está solidificando nucleia, né, começa a ter vários núcleos de solidificação, e toma-se um crescimento numa direção, uma direção cristalográfica. E eles vão crescendo, né, vão se espalhando. Até que numa mesma direção cristalográfica, assim, né, eles vão... Até que esse núcleo encontra esse outro núcleo, que encontra esse outro núcleo, que tem outra direção, esse aqui tem outra direção, esse tem outra direção, e vão formando eles vão se acomodar ali, vão se espremer, só que de maneira irregular, e vão formando os contornos de grão, que a gente chama, né? Então é o que a gente consegue, deixa eu ver se eu consigo identificar, mais ou menos por aqui. Bom,
um pouquinho melhor, tem um olho melhor um pouquinho. São os que a gente chama de contornos de grão, né? Ou seja, os defeitos interfaciais são as fronteiras que esses grãos que esse crescimento cristalino encontra. Uma dessas fronteiras é a superfície, né? É a superfície do material. É o lado de fora, no exterior do material, né? Aquela superfície que tu está enxergando daquele material, ali é uma fronteira, né? Aquela superfície tem uma condição energética. Enquanto aqui no interior do material, tu tem um átomo cheio de vizinhos, equilibrado energeticamente, aqui não. Aqui na fronteira não. Tu tem vizinhos só de um lado. Do outro lado, tu tem a rua. Então tu tem um desequilíbrio energético aqui. Então, essas regiões de desequilíbrio energético, elas são altamente reativas. Por isso que o material, por exemplo, o aço, ele tende a oxidar na superfície. Por que o aço não oxida por dentro? Porque na superfície tu tem uma fronteira de desequilíbrio energético, onde essas regiões de desequilíbrio energético são reativas, são altamente reativas. Então o oxigênio chega ali e toma conta, se apruma por ali. Por quê? Porque aqueles átomos da superfície, eles querem se estabilizar, né? Então o oxigênio chega ali e se acomoda, se junta e enferruja, surge a ferrugem, né? No contorno de grão, o contorno de grão é uma fronteira também. Isso aqui é uma fronteira. Isso aqui é uma foto de um material, de uma metalografia, que a gente chama, né? Que é a parte que faz essas análises, né? De microestruturais do material. Então aqui a gente já está falando a gente já está analisando uma microestrutura aqui. Microestrutura. Parece uma criança escrevendo. Microestrutura. A gente já não está falando, a gente já não está olhando mais para o átomo, a gente já está, nessa imagem a gente já está olhando um plano microscópico já, né? Nós já estamos olhando no microscópio aqui. E não é um microscópio muito poderoso, assim, é um microscópio óptico simples, tá? Para olhar a gente tem alguns alcances maiores aí nos microscópios eletrônicos, né? Depois a gente pode dar uma passada nisso também, em microscopia, que é onde a gente analisa essas coisas, né? Então, aqui na microestrutura, o que a gente fez? Peguei uma barrinha de um material que eu quero analisar, de aço, por exemplo, cortei. E aí comecei a lixar, passei por várias lixas, passei por uma lixa 200, 400, 600, 1000, 1200, ou mais um pouquinho, até 1200. Deixei ela brilhando, né? Deixei aquela face plana, peguei uma barra redonda, por exemplo, peguei uma barrinha redonda de ferro, cortei ela e comecei a lixar. Não satisfeito, fiz um polimento, deixei a superfície brilhando, né? Deixei a superfície espelhada. Aí vou jogar um ácido nessa superfície. Vou jogar um ácido. O contorno de grão vai corroer, porque ele tem uma vulnerabilidade com relação a isso. Ele é mais energético, as fronteiras são mais energéticas, são mais desequilibradas energeticamente, e vão ser mais reativas, e vão reagir com esse ácido, e vai marcar o contorno de grão. E por aí vai. Então eu consigo analisar meu material, a microestrutura do meu material, e prever alguns comportamentos dele e tomar alguma medida. Por exemplo, eu quero, não, esse contorno de grão não é satisfatório, ele vai me dar, e aí vocês vão estudar isso mais na frente. Não, esse tipo de contorno de grão aqui não me favorece. O material está muito frágil, eu preciso deixar ele mais dúctil.
Então, através de um tratamento térmico, eu vou alterar essa microestrutura, vou diminuir esse grão, vou diminuir esses contornos de grão, vou deixar eles mais pequenos, para me favorecer a ductilidade, por exemplo. Por aí vai. Então eu mexo nas propriedades do meu material a partir de um tratamento térmico, por exemplo. Diminuindo ou aumentando meus grãos. Tá? Ai, ai. Tudo certo aí? Tudo tranquilo? Vocês estão aí ainda? Não dormiram ainda? Como aqui? Firme. Firme. Alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa que vocês tenham para colocar? Então, isso são defeitos. Ainda falta a parte de difusão, mas não vou deixar essa. Vamos ver, daqui a pouco eu deixo isso para vocês dar uma estudada. Tá? Ficou alguma dúvida com relação a defeitos? Então, os defeitos eles podem ser benéficos ou maléficos, dependendo do que a gente. Isso aqui que a gente estava. Ih, meu, travou o braço. Puta que pariu. Então, esse contorno de grão, então, ele é um defeito. É um defeito classificado, é diferente daqueles defeitos substitucionais, por exemplo, aqueles defeitos pontuais. Ele é um defeito. Por que ele é um defeito? Porque ele vai de encontro, né? Ele vai, na verdade, no lado oposto à organização cristalina, né? O material perfeito é aquele que é uma coisa só, tu não enxerga nada aqui, é um cinza, né? É aquele que não tem, a estrutura cristalina se desenhou de forma homogênea, na mesma direção, para todos os lados, tal, é um espelho. Mas os materiais não acontece isso, eles solidificam em diversos pontos, né? Há esses defeitos de montagem, vamos dizer assim, que vão se sobrepondo, vão se somando e vão construindo o material do jeito que ele é. Então isso aqui é um defeito, né? É uma interrupção do teu crescimento cristalino por outro crescimento cristalino que vem numa outra direção, né? Certo, pessoal? Por hoje, o que eu tenho para dizer é isso aí. Aí eu vou colocar um trabalho a respeito disso para vocês fazer essa semana, que já vai servir como estudo para a prova. E aí, semana que vem a gente se encontra. E vamos se falando. Se você tiver alguma dúvida, pode falar no WhatsApp, tá? Beleza. Dúvidas, curiosidades, questionamentos, sugestões? Ficou claro? Alguém não entendeu nada? O Jorge talvez tenha tido um pouco mais de dificuldade, porque chegou agora, mas
os outros que vêm acompanhando aí, a ideia é fazer a gente entender a lógica do processo, né? Vindo, né? A gente foi na viagem ao centro da Terra e agora está voltando, saindo, né? Estamos saindo do núcleo, saindo lá do fundo. O problema Aí é que a vamos... aula online não é a mesma coisa, né, Jordano? Mas tá bom. Hã? A aula online não é a mesma coisa, né? A gente tá ao vivo, mas tá bom, tá bem explicado, cara. É isso aí mesmo, cara. As ciências materiais é isso aí, ciência material. Tá bom. E é importante, cara, é muito importante que vocês estudem em casa, né? Isso aí é fundamental. E a gente, bom, enfim, vocês estão estudando, né? As tarefas que eu passo para vocês estão fazendo. Não pensem vocês que vocês vão sair mestres aí em ciência. O objetivo aqui é fundamento, né? Se um dia a gente precisar se aprofundar em materiais, aí vocês vão ter que fazer uma especialização em materiais, né? E não em materiais de uma maneira geral, vocês vão se especializar em materiais, não, em cerâmicos, em aços inoxidáveis, enfim, algo muito grande, muito amplo, né? E que a gente estuda aqui é fundamentos, né? Para a gente entender como é que funciona o esquema, tá? Então tá, pessoal, beleza. Obrigado pela participação. Hoje estava time completo, eu acho, quase completo. Tá? Então tá, boa noite, até semana que vem. Boa noite. Nos falamos no WhatsApp. Boa noite, boa noite. Falou, tchau, tchau. Ô, Jordano, Oi. sobre o trabalho, vai se colocar onde? O trabalho eu vou colocar no AVA, mas aí eu, ao mesmo tempo que eu coloco no AVA, eu já disponibilizo no WhatsApp aqui, a gente coloco no AVA ali para deixar disponibilizado, né, no sistema e coloco no WhatsApp aqui também para agilizar ou facilitar, sei lá, tá? Tá ok, então. Tá ok, então. Tá bom, então. Obrigado e bom feriado pra ti. Tudo de bom, viu? Feriado? Amanhã é feriado? Amanhã é feriado, né, cara? Por quê? Isso. Hã? Tiradentes, né? Tiradentes. Tá bom. Então tá, falou aí. Abraço aí para todos. Um abraço.